Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. É com grande alegria que nós chegamos aqui, né? O dia 5, que geralmente é o dia que a gente traz vídeo, era Vesak de Buda. Aí a gente, não, deixa o vídeo do início do mês para daqui a pouquinho. E foi ótimo, porque no final também chegou uma pergunta ontem, é uma resposta que na verdade eu já dei no privado para a pessoa, mas eu senti que a pergunta era tão boa que valia a pena trazer aqui para todos nós contemplarmos. Mas eu gostaria de fazer o vídeo hoje ao contrário. Eu gostaria de agradecer o Dana e recordar vocês do Dana no início, para daí então a gente já entrar nesse tema que merece todo carinho, assim, uma explanação bem detalhada. Então, já disse, né? A gente agradece profundamente. Gratidão. O Dana. Gratidão mesmo. É assim, uma grande bênção. Como a gente sempre diz, tudo vem de Bhagavan, tudo retorna a ele. Então, quem segue com a gente esse caminho, essa trilha, entende como a vida flui dessa maneira espontânea e natural. E tudo que vem de vocês a gente acolhe com muita alegria, com muita gratidão. E é através dessas ofertas que vocês fazem, né, mês a mês, que nós conseguimos pagar as nossas contas, né, sustentar a nossa pequena família, que não é tão pequena assim, né, se a gente contar que a gente tem mais animaizinhos peludinhos aqui do que gente, né? Aí chegou mais um gato, gente. O gato do vizinho, que acabou de mudar, tem 2 meses, o gato já tá querendo ficar com a gente. E a gente não aguenta, né? Porque a gente adora um bichinho, então, enfim. Mas é isso, graças a Deus temos conseguido contemplar essas necessidades e a gente agradece, porque é uma forma também da gente conseguir realizar esse seva juntos, né? A gente tá junto aqui. Gratidão. Exatamente. Então, sempre os dados para você poder fazer o seu dano, a sua doação. Debaixo de cada vídeo aí na descrição, sempre tá lá os dados. A gente agradece profundamente o suporte e o apoio de toda a Sangha. Então agora sim a gente vai para a questão, fazer a leitura dela aqui, né? A gente vai deixar o amigo no anonimato. Ele diz assim, ó: a vida que Bhagavan decidiu levar não é de certa maneira mais fácil de se permanecer no ser? Pois ele se afastou das preocupações do mundo de certa maneira. O de certa maneira é importante de ser colocado, né? O que eu já respondi para um amigo é que assim, eu entendo que não existe vida fácil no Sansara. Sansara não é facilidade. Sansara não é um spa. Sansara tem sim uma série de dificuldades, seja para grihastas, para chefes de família, seja para solteiros e seja para monásticos ou sannyasas renunciantes. Mas vamos devagarinho, né? Atendendo cada uma destas questões. Então o amigo primeiro diz que a vida que Bhagavan decidiu levar. E aí, Mohini? Então, esse ponto chama bastante atenção, porque a gente cai nessa perspectiva de que uma decisão pessoal foi feita, né? Como a gente entende na nossa vida mesmo, no cotidiano, estando identificados com essa individualidade separada das demais, separada de tudo, que toma as suas decisões, que faz as suas escolhas. Esse é um primeiro ponto para a gente levar em consideração, porque estudando e seguindo o Advaita, nós começamos a compreender que só existe um único ser. Se só existe um único ser, é este ser que faz as ações. Essa é uma mudança, a princípio conceitual, claro, porque a gente precisa que o nosso intelecto trabalhe ao nosso favor para a gente poder compreender esses conceitos, a gente vai se utilizar do intelecto. E aí a gente vai fazer essa virada de chave, né, do Ahamkara, que é essa ideia de que existe uma personalidade que está escolhendo, que está tomando decisões e realizando as ações, para o Omkara, ou seja, Deus faz. É Deus quem move todas as criaturas, é Deus quem realiza
coloca e tira aquilo que precisa ser colocado e tirado na vida de cada um de nós. Então, quando a gente pensa, né, será que Bhagavan escolheu isso? Será que ele tomou essa decisão de fato? Ou era inevitável que fosse assim? Exatamente, a gente vai pensar que, na verdade, Bhagavan ele não tem essa decisão, não é uma escolha. Na verdade, essa é uma, digamos assim, uma maneira de que o Supremo possa nos ensinar, por exemplo, na vida de Bhagavan, aquilo que a própria vida de Bhagavan foi. No caso, Bhagavan é Shiva, e Shiva é o senhor dos renunciantes. Então ele vem para justamente atender um anseio das almas que desejavam, que almejavam por um rishi. Essa é a verdade, né? Toda busca espiritual na Índia, ela tem algo de nostálgica por causa do período védico, né? Então, a era de ouro do conhecimento espiritual, a produção védica, ela deixa uma marca, né, indelével na espiritualidade hindu. Tudo aquilo que a gente vai chamar de espiritualidade ortodoxa na Índia está fundamentado nos Vedas, logo na experiência dos rishis. Mas e os rishis, né? Então, ali, a manifestação da vida de Bhagavan é a manifestação da vida do rishi. Se a gente quisesse saber como será que era um rishi, um sábio poeta vidente, como ele era, como ele vivia, como era a sua vida, nós temos Shri Ramana executando isso. Assim como muitas pessoas poderiam se questionar como será que era a vida de um yogi místico, né, completamente comprometido. Shiva Bala Yogi fez essa missão. Como será que é a vida de um grihasta comprometido com o caminho espiritual? Lahiri Mahashaya demonstrou isto. Como será que é uma mulher liberada viva? Nós temos Brahmadnama, nós temos Ananda Mahima. Então, assim, na verdade, né, cada um dos sábios, eles exercitam, eles executam essa missão, essa, entre aspas, ilustração do que é a vida consagrada ao espírito nas suas mais diferentes situações ou status, não é? Então, assim, é importante a gente ter isso em conta. Mas essa questão que é apresentada, veja, qual é o aspirante que não vai levantar essa questão? Essa questão, ela fica no imaginário, né? É quase, entre aspas, um fetiche dos buscadores. Como é levar a vida de um renunciado? Não ter que me preocupar com nada, não ter que me preocupar com conta, não ter que me preocupar com aquilo que a gente vai chamar de as ocupações mundanas. E muitas vezes a gente quase que traça um caminho meio às avessas, né? Nesse questionamento, porque a gente pode olhar e falar assim, então é isso. Então é isso. Eu vou renunciar. Eu vou abandonar tudo, eu vou dar embora todas as minhas coisas, eu vou fazer esse movimento todo e assim eu estarei mais próximo, né? Estarei no caminho. Só que, na verdade, a gente estudou isso agora no Vesak, uma leitura belíssima que a gente trouxe para quem participou, né? Acho que vai lembrar, que é um estudo importante que vai dizer, onde o Senhor Buda ele vai dizer o principal, né? O principal desapego é o desapego da personalidade. Porque se nós, agora, hoje, eu olho e falo, vou deixar tudo, entendeu? Gente, tô doando todas as minhas coisas, vou vestir um manto, só larguei todas as minhas roupas, vou me indicar minha comida, tô saindo. E a minha personalidade permanece, eu comecei ao contrário, né? Eu fiz o caminho às avessas. Então não vai ter o mesmo efeito. No caso de Bhagavan e de muitos renunciantes, o processo é o inverso. A personalidade entra em colapso. A noção de que eu sou separado entra em colapso. Tudo se transforma a partir dessa percepção. Imagine como isso
Como tudo se transforma a partir da virada de uma chave, de que você não é a persona. É uma virada muito importante. Sim. É a virada. Sim. E assim, de novo, né? Eu vou retomar lá minha primeira fala, que assim, a noção de que uma vida de renunciante ou uma vida monástica, uma vida consagrada é mais fácil do que uma vida de grirasta, de chefe de família, com envolvimentos e compromissos com o mundo, que, sabe, pensando que esse é mais difícil, tipo, isso é completamente conceitual. Isso não é um fato. De novo, não há vida fácil no Sansara, porque o Sansara não é um spa, sabe? Eu sou casado, tenho filhos, então eu tenho que me preocupar, trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar da minha família, alimentar meus filhos, alimentar os bichinhos, como a gente tem aqui, alimentar a nós mesmos, pagar as contas, etc, etc, etc. Aqui, o liberado vivo, ele não tem que se preocupar com nada disso. Nossa, que engano, que engano. Ele vai mendicar a sua comida, não é a coisa mais fácil do mundo. Vejamos, né? Se a gente for pensar em toda a trajetória só de Sri Ramana, sem falar de mais ninguém, só de Sri Ramana, não deve ter sido fácil permanecer como um liberado na vida familiar? Provavelmente não. Ali, né? Inclusive ele tinha um casamento agendado, quer dizer, ele já ia casar. Se Bhagavan não fugisse, ele ia ter casado. Agora, veja, fugir foi fácil? Nossa, não foi fácil. O trajeto dele até lá não foi fácil. Chegou lá, largou tudo, né? Raspou o birote até, né? Tirou a marca de ser Brahmane. Ele estava rejeitando o seu status de Brahmane numa sociedade em que o Brahmane tem vários privilégios. Exato. Será que isso é fácil? Não é. Aí ali fica morando ali no Salão dos Pilares, sentado, meditando. Ai, que beleza, né? Meditando. A vida tão tranquila. Pedrada, um monte de moleque jogando pedra nele para atrapalhar a meditação. Os insetos, né? Isso já é a segunda etapa que ele entra no Patala Linga. Então, para se esconder dos moleques, ele entra no buraco, né, no Patala Linga. Quando ele entra naquele buraco, aí sim, um monte de insetos e... Tanto que ele ficou com marcas, né, sim, pro resto da vida, sim, de picadas de escorpiões e coisas assim. Levantaram o corpo dele. Quando levantaram o corpo, que, né, trouxeram ele para a luz, a perna dele era um monte de feridas abertas com sangue e pus. Aí sai de lá, né, vai para perto da montanha. Aí num dos lugares que ele ficou, que não era exatamente uma caverna, né, ali onde ele ficava sentado meditando, surgiu um formigueiro. O pessoal não percebia, então assim, o corpo dele foi atacado por formigas várias vezes. Como ele estava em êxtase, né, ele não tinha essa relação que normalmente a gente tem com o nosso corpo. Se um bichinho te pica, você sente, você bate no bicho, mata o bicho, afasta o bicho, passa um repelente, faz alguma coisa. Ele não estava no corpo exatamente, né, sim, com essa consciência que a gente tem. Sim, mas de todas as formas o corpo estava sofrendo o que tinha para sofrer. Veja, quando ele diz que ele estava no Patala Linga, só para você entender, simbolicamente a gente pode dizer que Shri Ramana estava habitando junto do Lingam no inferno. Tá? Porque o Patala Loka são os infernos. Então a gente pode dizer que Bhagavan desceu aos infernos. Esse período do Patala Linga, né, do buraco ali onde ele ficou, para depois as primeiras casas até chegar nas cavernas, é um período infernal, entre aspas. E mesmo chegando nas cavernas, você vai lá, né, assim, a vida na caverna... É dormir no chão, né, gente? A cama dele de pedra tá até hoje lá, né? É uma pedra. E assim, tem conforto. A caverna de noite é gélida e de dia é uma sauna. Então, uma sauna seca. Assim, e aí vai mendigar comida, sabe? Você não tem os confortos como nós temos aí, né? De água quentinha no chuveiro, sofá macio, caminha macia, não tem nada disso. E eu acho que tem um ponto também importante, né? Porque a gente tá falando muito sobre os confortos do corpo, né? Mas a gente pode também pensar nos desconfortos de ser um desperto num mundo habitado por dormentes, né? E assim, as multidões começam a se aproximar dele e aí ele não tem mais aquela paz de estar completamente mergulhado no ser e só. Né? Imagina a privacidade.
ele não ia sozinho ao banheiro. Sim. Ele não podia ir sozinho ao banheiro. Existia muito receio de que alguém quisesse feri-lo, atentados e coisas do tipo. Era uma preocupação constante. Mesmo nesse período antes, né, de já ter o ashram construído, nesse período ainda que ele sai do Patalalinga, veja, o liberado vivo, ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele encarna a luz do mundo. E a luz, ela traz redenção para os sofredores, ela traz redenção para aqueles que buscam o autoconhecimento. Só que para aqueles que não querem autoconhecimento e que estão apegados, extremamente agarrados com o samsara, essa luz é incômoda. Então, por exemplo, existia uma situação em que pessoas malvadas, vamos dizer assim, né? Elas queriam pegar uma fruta que quando você espreme nos olhos, cega a pessoa. Tentaram fazer isso com Shri Ramana, tentaram cegar Shri Ramana. Entende? A gente na nossa casa não precisa preocupar com isso, ninguém vai querer espremer uma frutinha para te cegar, quer dizer... Entenda, isso é parte da vida de ser um sannyasa. Mas o que nós queremos dizer com isso é o quê? Todos os status, todas as situações de vida têm as suas delícias e as suas amarguras, os seus desafios e as suas facilidades. Bhagavan Shri Ramana, inclusive, chegou a dizer que para o casado é mais fácil, não é? Porque aqui nós encontramos... É claro, há muitas espécies de relacionamento. Não dá para a gente dizer de fato o que é mais fácil ou o que é o mais difícil. Mas, por exemplo, um casal que tem essa felicidade, né, de ambos estarem no compromisso de uma busca de autoconhecimento, é claro que você vai ter o apoio mútuo. Né? A gente compartilha de um caminho. Então há muito conforto emocional por um lado. Mas, assim, não é que isso quer dizer que seja as mil maravilhas também, não é isso. Eu acho que, na verdade, a gente precisa conceber que aquilo que deve ser feito enquanto prática espiritual independe do contexto em que nós estamos inseridos. Este é o fato. Quer estejamos casados, quer estejamos solteiros, quer estejamos na vida monástica. Eu exemplifico isso porque, por exemplo, eu pessoalmente visitei um ashram Vaishnava e, assim, o ashram não tinha grandes apoios financeiros. E, assim, todos os ashramites, né, os habitantes lá, trabalhavam. Então, durante o dia, o Maharaj, né, o cabeça, né, o sênior, o Bhakta sênior do local, eu fui para poder fazer uma entrevista com ele, eu tive que esperar ele voltar do trabalho. Ele voltou, pintor, voltou cheio de tinta, falou, só vou tomar um banho. Vai, toma um banho e desce todo vestidinho, né, com sua roupa ocre, já com a sua tilaka, para poder atender. E quando ele terminava a reunião comigo, ia para a rua vender incenso. Então, assim, ele estava tão ocupado quanto um grihasta. E eu sinto que também num campo assim mais amplo, né? A gente contemplar que aquilo que chega para nós é a nossa medida. Deus sabe exatamente qual é a nossa medida de desafio, né? O que a gente precisa receber de desafio, o que a gente precisa receber de conforto e facilidade para enfrentar esse desafio. Então, num campo assim, né, olhar que não cabe a nós, né? Definitivamente não cabe a nós colocar, né, em escalas de maior ou menor facilidade ou dificuldade, porque isso é de cada um enquanto jiva, né, enquanto alma, como a Ananda falou, e a gente poder contemplar aquilo que nos cabe. Qual é a nossa tarefa dentro do contexto que Deus trouxe para nós, esse em que nós estamos inseridos? Quais são as dificuldades
que nós enfrentamos e virar também essa lanterna aí, né, desse olhar, e além de contemplar as dificuldades, contemplar as facilidades. Aprender a contemplar aquilo que favorece o nosso sadhana, a nossa prática, vai fazer com que a gente muitas vezes saia desse lugar, desse campo de falar, mas eu tenho que trabalhar, mas é mais fácil para o sábio, é mais fácil para o renunciante, é mais fácil para não sei quem, que é solteiro, que não tem filho, que isso, que aquilo. E mudar um pouco essa percepção e olhar e falar, tudo que tem aqui, do jeitinho que é na minha vida, é para favorecer o meu caminho. Porque Deus me ama, assim como ama todos os seres. Eu acredito nisso, eu sinto isso. Se você sente isso, que Deus é puro amor, pura luz e misericórdia, então você vai entender que Ele está sendo com você um Pai amoroso, misericordioso e trazendo muita luz para a sua vida do jeitinho que a sua vida é. E aquelas dificuldades, elas começam a ser vistas não como obstáculos, mas como seus treinadores. Né? Muitas vezes você tem lá um chefe que é meio truculento, qualquer coisa desse tipo. Que grande oportunidade para treinar-se em equanimidade, em tolerância, generosidade, várias virtudes, não é? A vida, ela vai sempre proporcionar aquilo que nós, estudantes da escola da vida, precisamos para poder galgar pouco a pouco, né, essa jornada rumo ao autoconhecimento pleno. Eu acho que tem um mito que é o que a gente mais traz, uma lenda, provavelmente é uma das que a gente mais trouxe e ela cabe de novo aqui. Então, perdão se vai soar um pouco repetitivo, mas pode ser que esteja sendo a primeira vez que você vai ouvir isso, então tá tudo certo, né? Mas tem uma lenda que um devoto fez muito tapasya, muita sadhana em louvor a Shiva. E de tal forma Shiva ficou encantado, porque Shiva ama aquele que se empenha, né? O tapasvin. Então, de tal forma Shiva ficou satisfeito com o sadhana dele, que ele se manifestou diante do devoto e falou, olha, estou aqui para realizar qualquer pedido seu. Me senti agraciado pelo vosso sadhana, então estou aqui para devolver isso com a graça que você desejar. E o devoto virou e pediu, ó Senhor, peço, traga-me mais problemas e pobreza. E Shiva, você quer isso? É isso que eu quero. Pobreza e problemas. E Shiva concedeu. Mas aí Shiva vira e diz, ó devoto, você poderia ter pedido o que quisesse, riquezas, mulheres, prazeres, poderes. Por que você pediu pobreza e problemas? E o devoto diz, porque tendo pobreza e problemas, eu pensarei em ti. Eu sempre estarei pensando em ti. Não estou dizendo que você precisa rezar para Deus, oh Deus, me mande pobreza e problemas. O que... Até porque virão, né? Os problemas virão. Né? A gente não precisa pedir. A gente está no Sansara e o Sansara não é um spa. Não precisa pedir, pode ficar tranquilo. Vamos chegar. Ishvara decidiu os prazeres e as dores que nós temos para viver nessa vida, sempre em favor do nosso sadhana. Isso Mohini trouxe para a gente e é sempre importante a gente lembrar. Então o Prarabdha, ele é como é. Há dificuldades em qualquer status, em qualquer forma de existência. É natural. Todos nós temos que passar pela dor e pelo prazer, pelas alegrias e pelas tristezas. O sábio não é a iluminação, como as pessoas acham que a iluminação é, de repente, a vida nunca mais terá problemas. Só deleites. Né? Não é verdade, é só olhar para a vida dos sábios, dos santos. Quantas perseguições, quantas tribulações, quantas situações complicadas eles tiveram que viver. Nossa. É terrível. Não, é Sansara. Justamente eles mesmos, mesmo os avataras, precisam passar pela dor, porque também é uma maneira deles nos ensinarem.
Como sofrer, né? Como sofrer? A gente, já que tem que sofrer, vamos sofrer com sabedoria. Se nós não conseguimos evitar o sofrimento, vamos sofrer com sabedoria. Nós não conseguimos evitar os pensamentos, vamos pensar com sabedoria. Não é? Então isso a gente sabe que sabedoria é vairagya, é desapego, é confiança, é fé, enfim, a gente não precisa nem listar a quantidade de virtudes que tem, né? Porque todas elas são demasiadamente importantes na nossa jornada. E mais um ponto, né, que eu sinto só de trazer aqui com relação a facilidades ou dificuldades, apesar da gente já ter, acho que, abordado de uma forma bem ampla, é lembrar que uma das responsabilidades, não sei se essa é uma boa palavra, mas que Bhagavan toma para si, e não só ele, né? Muitos grandes sábios e Mahatmas e Bodhisattvas, né, tomaram essa responsabilidade, é de puxar o sofrimento do mundo para si, o sofrimento dos outros entes vivos para que amadureçam nele. Né? A gente tem relatos disso, né? Relatos de devotos e discípulos que testemunharam, por exemplo, a vida, o dia a dia com Bhagavan, de quantas e quantas vezes ele trouxe alívio, né, para alguém e, de certa forma, trouxe para si, né? A própria vida do Cristo exemplifica isso, né, de uma forma tão grandiosa, tão monumental. Então, não existe essa facilidade mesmo. É um grande desafio. Estamos no campo dual. A tentativa de rechaçar a dificuldade só vai fazer com que a dificuldade ela precise se manifestar, porque como é um campo dual, o campo dual ele se manifesta através dos pares de opostos. Então, se eu fico focando e buscando apenas a facilidade, a dificuldade que está sendo renegada, ela vai, de alguma maneira, precisar ser vista, precisar se manifestar. Porque esse é o campo da dualidade, eu preciso do dois aqui, enquanto estamos mergulhados aqui na dualidade. Então, aceitar as coisas como elas são, tanto a facilidade quanto a dificuldade, ter essa clareza, essa sabedoria, né, que o Ananda bem colocou, essa equanimidade, isso é fundamental dentro do caminho. Assim a gente não nega nada, a gente acolhe o que vem. Gente, se não tiver dor no samsara, ninguém quer sair dele. Tem que ter dificuldade pra gente cansar. Ai, cansei desse samsara. Bora pra Brahma Louca, bora pra Shiva Louca. Senão a gente começa a questionar a perfeição divina, né? É claro. A perfeição divina está nessa dificuldade que vai fazer a gente se cansar dessa ilusão e quero sair daqui. Por favor. Amado irmão, gratidão profunda. Nossa, gratidão profunda. imensa. Viu? Essa questão é muito importante. Eu tenho certeza que vai atender muitas pessoas que possam estar com esse tema aí, refletindo sobre ele. Que Bhagavan ilumine nossa vida com dores extraordinárias, com alegrias extraordinárias, que possamos aproveitar o máximo de todas as nossas experiências para desenvolver mais equanimidade, desapego, sabedoria. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.